Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai falar de um assunto, de um tópico muito especial para mim, que é a minha banda favorita, que é o Iron Maiden. Faz um tempo que eu queria trazer a vocês compartilhar certas informações, falar sobre alguns tópicos, mas calhou de tudo isso meio que vir à tona em convergência com o lançamento aí do filme / documentário Burning Ambition do Iron Maiden, que estreou 2 dias atrás. Então, eu trouxe tudo isso junto com um ponto aqui, um tópico que eu vou desenvolver junto aqui com vocês. Então, vamos nessa. Bem, eu coloquei esse título um tanto chamativo e polêmico no vídeo por uma razão muito simples. Eu criei esse canal não somente para fazer reacts de bandas, de álbuns, de músicas que eu gosto e de artistas que eu nunca antes vi, mas é para trocar informações e experiências em geral sobre música com as pessoas em geral. E esse canal é focado exclusivamente em música para fazer com que o algoritmo exatamente me conecte com essas pessoas. Tem outros canais que vocês inclusive podem conferir aqui na descrição do vídeo, mas este canal aqui é exclusivamente sobre música e eu não poderia deixar de falar sobre a minha banda favorita, que é o Iron Maiden. Inclusive Opa, contrário. Bem aqui, se vocês podem ver, existe um LP e também existe um CD. O CD é o Best of the Beast, que é um compilado, né? Foi o meu primeiro álbum do Iron Maiden que eu ouvi. E lá atrás está um LP do Killers, original dos anos 80. Enfim, eu tenho muito mais coisas, mas esse é o cenário aqui provisório. Mas enfim, eu só usei isso como um símbolo, como artifício para... Assim, eu vou trazer vídeos aqui recorrentes com notícias, com insights, com coisas que eu gostaria de falar, de compartilhar com certas pessoas, mas evidentemente eu não tenho essas pessoas tão próximas com quem eu gostaria de falar isso, mas a internet está aí exatamente para isso, para conectar a gente com as pessoas que são convergentes com a gente. E o algoritmo faz esse favor de integrar essas pessoas, né? Pois bem, hoje o vídeo é exclusivamente sobre o Iron Maiden, sobre o que vem acontecendo com a banda e sobre, assim, eu não escondi a ninguém, eu falo para todas as pessoas e deixo muito claro que o Iron Maiden é minha banda favorita. Desde novo, eu lembro de jogar RPG ouvindo Iron Maiden e eu cresci ouvindo Iron Maiden de forma que isso meio que formou a minha identidade, a minha persona. É algo muito profundo e muito importante para mim. E, enfim. O problema é que o Iron Maiden é como se fosse uma grande novela mexicana, né? Da mesma forma que o Angra é aqui no Brasil uma eterna novela mexicana, o Iron Maiden é a mesma coisa, só que talvez por serem ingleses eles são mais discretos, né? Então calhou de sair este documentário, este filme do Iron Maiden, que eu ainda não vi, e eu faço questão de não ver nenhum filme, nenhum documentário em pré-estreia, porque eu detesto salas de cinema cheias, etc, etc. Por ser um documentário e por ser uma coisa muito nichada, também não existe riscos assim de spoiler, essas coisas que geralmente acontecem com filmes que são mais populares, etc. Então eu vou ver este filme, este documentário mais pra frente e eu vou fazer um review exclusivo lá no meu canal de cinema, né? Talvez eu traga alguma coisa aqui também neste canal, mas enfim. O ponto aqui é que durante toda a história do Iron Maiden circulou meio que o mito, a fábula de que, na verdade, o Steve Harris, que é a espinha dorsal do Iron Maiden, indiscutivelmente, ele é o fundador da banda, ele é o cara que é a mente por trás de tudo que gira em torno da banda, enfim. Steve Harris é como se fosse um grande general da banda. E ele cometeu muitos erros e muitos acertos ao longo da carreira, né? O primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês é sobre um boato que surgiu sobre um novo álbum. Circulou o boato de que o Bruce sugeriu ao Steve que lançasse um novo álbum. Não é segredo para ninguém que o Bruce está numa guinada assim meio criativa nos últimos anos aí da carreira dele. O último
trabalho com o Iron Maiden foi um Seijutsu, né, que saiu em 2021. Em 2024 ele lançou o Mandrake Project, que é um projeto solo dele. E já nessa toada aí, ele já tá produzindo o próximo álbum. E ele sugeriu ao Steve o lançamento de um novo álbum do Iron Maiden, que o Steve disse que não. Assim, circula-se assim o boato meio que especulando se de fato foi isso mesmo, enfim, todo aquele burburinho a gente nunca sabe. Mas isso não é um problema, não é um conflito, é simplesmente o reflexo de que o Steve é mais pé no chão, enquanto o Bruce sempre foi se tornado essa força criativa, né? Talvez um esteja pensando que não seja o momento ideal para isso, enquanto o outro já está mais empolgado, né? Enfim, isso não é uma questão. Mas denota um ponto aqui muito importante que eu quero desenvolver com vocês, que gira em torno aí do segundo boato que surgiu aí, que foi o fato de que existe essa última turnê essa turnê mundial aí do Iron Maiden de 2026, e eles anunciaram que em 2027 não vão fazer turnês e nem vão focar evidentemente no novo álbum. Então é um período assim de uma pausa, um hiato de um ano. Como eles já têm coisas programadas mais para frente, evidentemente não é um hiato, não é uma pausa, né? E foi circulado aí que o Steve Harris era quem gostaria de continuar fazendo turnês em 2027 e todos os outros membros da banda disseram que não. E ele falou, bom, eu só sou uma pessoa entre 6 outros caras, né? Pois bem, isso meio que desmente a ideia de que o Steve, perdão, é um grande ditador, é uma grande, enfim, um grande... Ele é o dono da banda, ele é o general, mas ele não é o ditador. Ele tem que conciliar poderes com outros membros da banda, né? Isso já de cara mata este mito de que de fato ele é o grande chefão, ele dita as cartas e todos os outros obedecem, provando que a banda tem uma estrutura muito mais complexa, né? Não é uma ditadura, ele não é o Dave Mustaine em relação ao Megadeth, a coisa no Iron Maiden é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, mas não que seja uma democracia, mas não é uma ditadura, né? Pois bem, e tudo isso veio na toada de que também gerou muito burburinho nos últimos dias, que foi o fato de que o Burning Ambition, esse documentário, esse filme que foi lançado aí, em sua pré-estreia em Londres, não teve a presença nem do Steve Harris e nem do Janick, que é o guitarrista. Especulou-se que o fato de que o Janick não estava presente é porque ele de fato é uma pessoa mais discreta na sua vida pessoal, etc. Todos os caras que foram para a estreia do filme levaram suas esposas, foi aquela coisa meio premiere, né? O cara vai lá, tira foto com a esposa, aquela coisa mais social e tal, para promover o filme. E curiosamente, o Steve, que é a grande cabeça da banda, não estava lá. E em meio a toda esse burburinho, essa discussão, essas especulações que surgiram, foi revelado que, na verdade, a ideia deste documentário não saiu por parte do Steve e nem foi formalmente autorizado por ele. Foi a Universal Pictures, o estúdio, que chegou para o empresário da banda e falou, olha, estamos fazendo um documentário sobre vocês e tal e tal e tal. Ou seja, o documentário ele não é uma perspectiva do Steve Harris, nem de ninguém dentro do Iron Maiden. É muito mais uma visão, aparentemente, de outras pessoas, de outros músicos, enfim. É um documentário meio que conta a história do Iron Maiden e a opinião de várias pessoas, né? O Lars Ulrich, do Metallica, inclusive, tá na banda, no filme, né? Enfim, vários artistas dão lá o seu depoimento, evidentemente falando da influência do Iron Maiden na vida deles, ou seja, o filme não é uma produção do Iron Maiden. O filme é do estúdio da Universal. O filme conta a história meio que do Iron Maiden e essa dimensão mais social do impacto da história e do legado deles, né? Pois bem, o Steve Harris não estava na pré-estreia. Isso gerou um imenso burburinho, especulações mil de que, enfim, houve algum problema. E dias depois vazaram imagens dele e do Janick na Croácia, fazendo ensaios para turnê
dessa parte da turnê que vai ser europeia, né? Pois bem, todos esses fatores geraram muitas especulações e discussões, e somado-se a isso, o fato de que uma possível fim do Iron Maiden, o que é meio inevitável considerando que os membros são quase octogenários. Eu não sei se vocês sabem, mas surgiu também um projeto deste ano de fazer uma grande Iron Maiden Fest, vamos dizer assim. Um evento que vai acontecer na Inglaterra, que vai ser produzido pela própria banda, como se fosse um Ozzy Fest, da mesma forma que a mulher do Ozzy criou lá o Ozzy Fest, que virou uma franquia depois, meio que o Iron Maiden tá lançando o seu próprio festival agora, da mesma forma que o Slipknot fez com o Knot Fest, enfim. É um festival do Iron Maiden com outras bandas e etc, mas é um festival do Iron Maiden, coisa que nunca aconteceu antes. E isso, evidentemente, levantou uma certa... Assim, os fãs ficaram apreensivos, né? No sentido de que isso talvez seja uma despedida, etc, etc, etc. Bom, eu não acho que seja uma despedida. Eu acho que talvez o Iron Maiden tenha mais alguns anos aí. Talvez essa década seja a última década que a gente talvez veja o Iron Maiden. E tenha oportunidade de ir nos shows e etc. Mas eu não quero divagar muito a isso. O que eu quero aqui, o meu ponto central aqui que eu queria refletir aqui com todo mundo que é fã da banda, é que isso deixa muito evidente de que o Iron Maiden não é e nem nunca foi essa ditadura do Steve Harris. O Iron Maiden é meio que um triunvirato, vamos dizer assim, onde você tem o Rod Smallwood, que é o empresário da banda, o Steve Harris, que é a cabeça criativa, sempre foi, e os outros membros da banda que meio que coexistem, correlacionam-se, enfim. A gente não sabe nem nunca vai saber como que é a dinâmica de poder dentro do grupo, mas estes fatos recentes provam que a banda não é o que muito se especulou por muito tempo, a tal ditadura do Steve Harris. Então, isso me deixa até como fã um pouco aliviado, porque outros membros da banda, como o próprio Bruce e o Adrian Smith no passado, saíram da banda por atritos meio, vamos dizer assim, com o Steve Harris, né? Cansaço, enfim, isso poderia meio que, se repetisse no presente, poderia adiantar este fim da banda. E não parece ser o caso. Enfim, tudo que a gente pode fazer como fã diante dessas coisas é especular. Mas eu acho que estes sinais são muito evidentes de que não existe necessariamente um problema com a banda. Eles são muito maduros, né? Sempre foram, é por isso que a banda tá aí até hoje. Ela é gerenciada com muita competência, é uma grande empresa que gera milhões e milhões de dólares. E eu fico aliviado com isso, com essas notícias, né? Me faz refletir no sentido positivo. E também, assim, me deixa um pouco apreensivo, né? Porque isso são meio que gestos, né? Simbólicos ou não. Fora o fato de que esse fim inevitável da banda está se aproximando, de que, de fato, o Iron Maiden caminha para um fim. Muita gente especulou que a banda, inclusive o Regis Tadeu, né, falou que a banda iria acabar em 2025, porque ia fechar aí o ciclo de 50 anos da banda, né? Já que a banda formalmente iniciou-se em 1975. Nesse sentido, completando um arco de 50 anos. Se eles não fizeram isso até agora, é porque, evidentemente, eles não têm o menor interesse de parar. Tanto que o Nico McBrain, um dos membros mais proeminentes aí do Iron Maiden, embora não seja o baterista original, ele se afastou da banda, mas foi por razões médicas, ele teve um infarto. É isso. E o Steve Harris substituiu ele pelo baterista da sua banda Projeto Solo, que é o British Lion. Eu não vi nada desse novo baterista, não pude presenciar um show, eu não vi um novo álbum para ter uma opinião formada sobre ele. Mas de qualquer forma, esses são sinais de que a banda vai continuar, vai seguir em frente. E eu acho isso muito importante, porque eu sou muito fã da banda, isso me toca muito pessoalmente. Comprei os ingressos pro show em São Paulo, porque eu não posso deixar de perder mais nenhum show do Iron Maiden, sabendo que este fim inevitável da banda se aproxima. Então, essas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero que isso aqui seja um canal para trocar essas informações, essas reflexões com vocês.
Fiquem à vontade na seção dos comentários. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.